O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da deputada federal Carla Zambelli para reativar as contas da parlamentar nas redes sociais. Na decisão, o presidente do TSE alega que a intenção de Zambelli é, abre aspas, o de desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso, atitude que passa ao largo do direito que invoca de utilização das referidas redes para comunicação com seus eleitores, fecha aspas. O ministro avisou que a deputada será multada em R$20 mil caso insista no que chama de publicações atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, muito boa noite, Ana Paula Henkel. Ontem nós comentamos aqui no programa o bloqueio das contas da deputada Bia Kicis e do cabo Júnior Amaral. E como bem reforçou a deputada ontem na conversa conosco, a medida se compara a um fechamento da Câmara ao proibir deputados de se comunicar nas redes sociais. Ana, a gente segue nesse estado de exceção sem lei. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, querido Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, não temos mais representantes no Congresso. Eles querem, como nós comentamos ontem, eles querem fechar o Congresso. Eles querem que a democracia sem povo volte à cena do crime. As aspas aqui do ministro é bem curioso, né? Desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso. Desestabilizar as instituições. Primeiro, desestabilizar o que já está completamente desestabilizado. E que instituições, Paula? Quais instituições? O Congresso está sendo aí amputado, não está tendo o direito de falar, né, através dos seus representantes. O povo não está tendo o direito de falar no Congresso. A Casa do Povo está sendo calada e as instituições, né, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que é a instituição que deveria proteger a nossa Constituição, não o faz, muito pelo contrário, inventa leis, inventa jurisprudências, solta bandido, solta traficante, solta corrupto. Então, é curioso, né? Um ministro que deveria salvaguardar a Constituição falar em desestabilizar as instituições. Lembrando que esse ministro desestabilizou severamente a própria Câmara dos Deputados quando ele prendeu de ofício, num inquérito imoral, ilegal e inconstitucional, o deputado Daniel Silveira. Se por acaso se tivesse ocorrido alguma quebra de decoro diante dos vídeos do deputado Daniel Silveira, isso cabia e cabe, de acordo com a nossa Constituição, a Câmara analisar. E Alexandre de Moraes atropelou completamente a Constituição, desestabilizou a instituição Câmara dos Deputados, e agora ele fala que as opiniões da Carla Zambelli desestabiliza as instituições. O que, na verdade, desestabiliza as instituições é uma caneta tirânica de um ministro que está completamente fora de controle, Paulo. Boa noite, Augusto Nunes, meu parceiro aqui de estúdio da Revista Oeste. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana, minha parceira. Boa noite, Guilherme, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, faz uns 3 anos, né? Mais que isso, desde o começo do inquérito do fim do mundo. Depois tem o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito das fake news, a gente nem sabe com que inquérito está lidando. Desde que ele se tornou o dono desse inquérito, o Alexandre de Moraes faz o possível para provar que o poder judiciário é mais igual que os outros, diferentemente do que afirma a Constituição. Segundo a Constituição, os poderes são iguais e devem trabalhar em harmonia. Ele faz o possível para espalhar a insegurança jurídica e faz o que quer. Ele começou essa escalada contra o Executivo, por exemplo,
no momento em que ele impediu a nomeação do superintendente da Polícia Federal. É uma atribuição do presidente da República. E de lá para cá, ele fez o diabo, né? Ele encaminhou mais de 100 ultimatos ao chefe do Poder Executivo. Explica em 48 horas tal coisa. Informações sobre aquilo ali em 3 dias, etc, etc. No momento em que o então presidente do Superior Tribunal Federal, o ministro Fux, diz que mexeu com um, mexeu com todos, fica valendo também essa regra para o poder legislativo. Mexeu com o deputado ou senador, mexeu com todos. A Constituição diz com toda clareza que deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Ele está punindo deputadas e já, como bem lembrou a Ana Paula Henkel, ele prendeu um deputado, Daniel Silveira, com a covarde aprovação da Câmara. Naquele momento, ele ainda se preocupava, o Alexandre de Moraes, em procurar o consentimento da Câmara, porque só o Congresso pode punir um congressista. É outra decisão da Constituição. É como um deputado não pode, por exemplo, deliberar sobre a composição do Supremo. O Senado pode punir ministros do STF que cometam abuso de poder, que eles não param de fazer. E o Senado não faz isso. Ele, Alexandre, que não pode punir deputados, fica punindo os deputados e castigando a língua portuguesa, né? De novo, vale a pena reler. A Paula já fez isso, a Ana agora vai. Desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso. Ele não sabe português. O que é isso? Pugnar é lutar. Como lutar por ato criminoso? O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? O Zé Roberto Guzzo afirmou com todas as letras no artigo do Estadão que o português do Alexandre de Moraes, quando ele escreve coisas aí, né, com o próprio punho, é de reprovado no Enem. E é. Agora ele adivinha o que pensa a deputada, que ela está pensando nisso. De onde ele tirou essa bobagem? E essa multa de 20 mil, o quê? Por cada artigo publicado, cada postagem, ou por dia, como é que é? Se ele censurou as redes, ela vai se manifestar como? Na tribuna do Congresso, da Câmara? Não pode? Ele vai punir também lá? Então, para resumir essa primeira conversa aqui, é o seguinte: não podia haver maior demonstração de covardia do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, que nós todo dia aqui temos de botar na mesa, do que aceitar a punição aplicada a qualquer deputado por um ministro do Supremo que é um funcionário nosso. Não foi eleito por ninguém. Foi indicado por um presidente agradecido por um favor prestado por ele e aprovado por num chá de senhoras que se chama sabatina, oficialmente, da qual participam os senadores covardes. Fiuza, nos ouve? Direto do Rio de Janeiro? Ouço, você me ouve, Paula? Sim, seja bem-vindo. Muito bom estar com vocês de novo. Boa noite, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, parceira. Boa noite a toda a audiência. É isso aí, né? Mais um dia, mais uma repetição dessa situação em que nós estamos, né, no geral. Estou falando do geral, né? Está tudo se repetindo. Essa conduta do ministro Alexandre de Moraes, ela evidentemente está fora das 4 linhas.
ele se colocou fora das 4 linhas ostensivamente. O Ministério Público já apontou isso. E ele constrói, de forma retórica, o que ele quiser e chama isso de fundamento do direito. E chama isso de lei, de cumprimento da lei. Então, ele cria cidadanias marginais, né, como ele faz aí nessas perseguições sobre a liberdade de expressão. Ele congela, existe um pacto, né, um acordo feito com essas plataformas. A gente sabe que, inclusive, no Twitter está em averiguação, né, pelo novo proprietário da rede, esse tipo de diretriz escandalosa, né, de enviesar a abordagem, as supostas diretrizes. E eles estão nesse magma, né? Eles estão agindo nesse lodaçal, onde não há lei. É um acordo, um combinado do STF, do TSE, com as plataformas de rede social. Eu já falei aqui, né, quando saiu aí o resultado da eleição, em que eu vi numa dessas plataformas um aviso assim pretensamente formal e oficial, mas um aviso moleque, né? Dizendo mais ou menos assim, até tenho aqui, uma hora dessa eu vou olhar, que eu fotografei. O TSE anuncia que Lula é o presidente do Brasil, uma coisa assim de panfleto colegial. Seria, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, considerado pelo TSE o novo presidente da República. O Lula é presidente do Brasil. Enfim, é um acordo de porcaria com a retaguarda, né, do Jornal Nacional, da TV Globo, que de tudo que o Alexandre de Moraes aparece lá como o justiceiro, né, contra o bolsonarismo. E é claro que nós já vimos que isso aí ultrapassou todos os limites da democracia. A pergunta que a gente faz é a seguinte: e aí? As demais instituições vão se vergar? Já estão se vergando. Nós vimos uma audiência no Senado em que foi exposto, né, da maneira mais clara possível o processo, a conduta viciada de todo o processo eleitoral de diversos aspectos, desde inserções de propaganda, até a conduta para dar direitos de resposta, até a conduta para impor censura a determinados veículos, e fora todo o problema do sistema eleitoral em si, das urnas defasadas, etc., como eu li ontem aqui, um voto revisor do parecer do Tribunal de Contas da União sobre o processo da eleição de 2022, com uma série de vulnerabilidades que o relatório oficial do TCU simplesmente ignorou, né? Então, esse Estado aí é fora do direito. Isso aí eles estão levando no grito, né? E no grito apareceu o Lula como presidente, o Lula como o ungido, né? E é claro que a população está olhando para isso e está perguntando: vem cá, vai aparecer aí algum homem da lei? Vai aparecer aí alguma instituição? Vai aparecer alguém dentro da legalidade para nos salvar desse cerco? Isso aí é o cerco, né? A população está aí, está perguntando. Não aparece o Congresso covarde, né? O Supremo e o TSE agindo aí em consonância com essas plataformas que censuram, estigmatizam. A população acabou indo para frente dos quartéis. Ela acha que não deve ser assim, ela acha que as instituições devem funcionar de forma sadia e equilibrada. Uma vez isso rompido ostensivamente, elas acham que sobra a retaguarda do monopólio da força, né? E ela está querendo guarnecer ainda o seu direito. E, evidentemente, que até aqui, não havendo resposta institucional alguma, essa população muito esclarecida, nas ruas, presente fisicamente, não vai aceitar dessa maneira essa condução aberrativa.